discipulado, sobre procurarmos identificar algumas marcas de uma igreja discipuladora. Nesta primeira parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a dinâmica do discipulado e talvez vocês vão perceber que a abordagem vai ser um pouco mais individualizada, vai ser voltada para a gente enquanto pessoa, crente, membro de igreja, e na segunda parte, Deus permitindo, a gente vai abordar um pouco mais a coisa de forma corporativa, olhando para a igreja como corpo, as responsabilidades, a maneira como vai acontecer a questão do discipulado, como ela deve acontecer. Uma questão importante que talvez deva marcar o nosso estudo vai ser a palavra conscientização. Eu acredito que, como vocês já são cristãos, são membros de igreja, a maioria ou a totalidade, nada que eu trarei aqui ou que eu vou abordar vai ser alguma coisa inédita, novidade. Talvez vocês já ouviram todas as coisas e muitas vezes. Então, para esses será uma recapitulação. Se houver aqueles que desconheçam por algum motivo o assunto, são mais novos, eles irão aprender, então, eu espero, a minha expectativa, mas a gente vai interagir nessa forma. Em qualquer momento, se você tiver uma experiência, quiser interferir e participar, você só sinaliza com a sua mão e eu passo a palavra a você, tá bom? Eu vou pedir ao irmão, coloque eu fiz algumas telinhas aqui pra gente e só para dar um apoio visual aí. Então, nós vamos lidar com a questão da igreja discipuladora, uma igreja que apresenta algumas características, algumas marcas dentro dela, na sua vida congregacional, que ao final das contas é na vida dos seus membros, é na vida de nós. É ali que estas coisas vão acontecer, dessa forma que nós vamos vê-las, não é? Para isso, inicialmente, comentar alguma coisa a respeito de discipulado, procurando olhar para o discipulado como alguma coisa que vai acontecer em etapas. O discipulado, ele deve ser pensado, visualizado como etapas que acontecem dentro de ciclos. Então, o planejamento, o pensar discipulado vai precisar preparar nossa mente para pensar em algumas etapas conforme a gente pode ver, ou pelo menos inferir na palavra de Deus. E nesse processo, a gente deve pensar e entender sempre, e essa palavra eu queria que você guardasse. Qualquer questão ligada ao discipulado sempre vai ser intencional. A igreja não pode, a partir da sua liderança, promover discipulado de forma concreta. Ela pode orientar, criar programas, fazer muitas coisas, mas o discipulado, na verdade, vai acontecer quando pessoas intencionalmente irão atrás de fazer a coisa acontecer. Então, é mais ou menos por aí que a gente deve pensar a coisa. Então, essa questão do intencional, ela é central. A igreja não tem ferramentas que ela possa produzir eventos aqui e automaticamente haverá discipulado. Ele é construído de outra forma. Como eu disse, podemos ter programas, podemos fazer aulas específicas, treinamentos, até como estamos fazendo, mas isso aí não produz discipulado. A produção vai acabar acontecendo mesmo a partir de atitudes intencionais. Então, nesse sentido, nós devemos pegar para nós já algo que é significativo, que é poder entender que o discipulado lá na frente, a gente vai tratar um pouco melhor, ele vai depender muito individualmente de cada um dos que são membros aqui dessa igreja, que são membros do corpo de Cristo. Eu queria que você pudesse pensar, agora foi, para onde eu aponto? Liga-se primeiro, não é? Aí, vocês estão vendo a figurinha do vaso ali na mão do oleiro?
Mas vai. Por fé você está enxergando. E eu quero ver se essa igreja é de fé mesmo. A mão suja de um oleiro formando um vaso de barro. E essa figura, ela é interessante, ela chamaria a nossa atenção para algumas questões. A gente vai olhando quando um oleiro trabalha com o barro, a gente não sabe ainda a forma final que aquele vaso vai ter, mas o oleiro sabe. E ele vai empurrando, apertando e mexendo no barro ali, usa às vezes alguns anteparos, algumas ferramentas específicas, porque ele sabe exatamente, ele já tem na sua mente concebida a figura do vaso. Ele sabe como é o vaso que ele quer formar lá na frente. Da mesma forma, nós devemos olhar para o discipulado. O discipulado não só ele é intencional, mas eu uso uma frase, ela não deve chocar, mas eu creio que nós devemos enxergar discipulado como um produto acabado e intencionalmente produzido. Da mesma forma que o oleiro vislumbra na sua mente, ele pega o barro, ele já sabe onde ele quer chegar. O vaso é do tipo alto ou do tipo baixo, é boca larga ou boca estreita. Ele vai fazendo, ele sabe onde quer chegar. É intencional os movimentos que ele vai aplicar ali para poder formar. E a gente deve olhar para o discipulado, e essa figura que eu tenho usado, como um produto acabado, intencionalmente produzido. Então, a gente vai aplicar algo de nós para chegar até aquela ideia concebida que a gente deve ter do discípulo. E uma questão importante para a gente pensar nesse sentido é que quando nós falamos sobre o discipulado, nós vamos entender a ordem já foi dada. Nós vamos olhar o texto já, mas a ordem já foi dada. E a expectativa que a gente deve ter como igreja é que a partir dessa ordem que já foi dada, nós intencionalmente comecemos a projetar aquilo que a gente vai fazer com essa ordem para poder entregar esse produto acabado que é o discípulo. Vai ser uma obra pronta, é uma coisa que vai ser entregue como de fato acaba sendo uma obra de arte, o vaso na mão do oleiro. Qual seria a motivação principal para nós atendermos ao fazer discípulo? É a mesma que Jesus usou, é o amor pelas almas. O que vai direcionar a gente para essa obra intencional? O que é que me motiva de manhã? Eu acordo de manhã, eu vou vivendo dia após dia. O que é que me faria considerar de forma séria essa ordem? Queridos, essa coisa de discipulado é uma coisa assim, tão importante, ela é tão séria, ela é uma batalha espiritual, na verdade. As igrejas lutam para conseguir implementar programas abrangentes e consistentes de discipulado, e a coisa vai devagar. Eu luto com isso, converso com irmãos pastores em outras igrejas, as igrejas lutam, a coisa não flui. Então tem a intencionalidade, tem a questão do amor a Jesus, de se assemelhar ao amor a Jesus, para que a gente possa chegar nesse produto acabado. Ô Tiago, a tomada não está carregando, pode acabar minha bateria. Então, queridos, nós temos que fazer essa consideração, então, e pensar nessa questão olhando para o oleiro, conforme eu estou usando a figura aí com vocês. Eu mencionei no começo, queridos, que quando a gente vai falar sobre o discipulado, a gente vai falar de um ciclo, de um processo, de um esquema que vai acontecer. Agora foi. Em etapas. Muito bem. Eu tenho uma figura aqui, nós já conseguimos. Não se aflijam, eu posso transmitir. Eu pensei em olhar para o texto lá de Mateus, no capítulo 28, os versos 18 a 20, comumente chamados da grande comissão.
queridos conhecem, poderiam recitar de cor, mas nós vamos ler para não incorrermos em erro. Diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, eu peguei essa ordem de Jesus e coloquei dentro de um organograma circular. Dentro do organograma circular, se mudar aqui, não tem, mas você vai ficar tranquilo. Ali está, ó. Quem olhar para trás um pouquinho pode ver, ó. Ali está a primeira parte, e eu coloquei ali nesse organograma a primeira etapa para a gente pensar no discipulado. Uma tentativa aqui, tá? Vai lá. Deu um pico de luz. Não, se não der, não tem problema. E aí Não. Deu um pico de luz, gente, daí desligou tudo e tudo voltou, menos esse trem aqui, ó. E a gente não ia mais atrapalhar, mas... Isso nós colocamos na categoria de mistério. É um mistério, né? Era revelado isso? Então, queridos, eu coloquei, olhando aqui para esses 3 versos finais de Mateus, uma primeira etapa, que seria a etapa que eu chamei de ganhar e confirmar. E ele tem a ver com aquela parte onde Mateus fala: ide, fazei discípulos de todas as nações para... Então, há alguns pressupostos para a gente olhar nessa parte do texto. Primeiro, vem a convocação do Senhor para ir e fazer discípulo. É interessante que nesses 3 versos, o imperativo está exatamente no fazer discípulos. Há um imperativo ali na língua original. A nossa tradução traz uma tradução que parece ter alguns outros imperativos, mas o imperativo recai sobre o fazer discípulos. Então, o que a gente vai pensar? A primeira etapa desse processo, desse ciclo, seria a etapa de ganhar e confirmar. Fazer o discípulo e batizar. Batizar, o que nós fazemos? Nós confirmamos a fé. Está lá? Joia. Se tivesse um retrovisor aqui, eu ficaria mais seguro, né? Mas, então eu estou pensando, queridos, em ganhar e confirmar. O batismo confirma o testemunho de fé daquele que crê. Então, quando o Senhor deu essa ordem para fazer discípulo, Ele disse que nós deveríamos observar algumas questões. Então, uma delas é confirmar a fé, tem que batizar. Agora, nós sabemos que as igrejas batistas trazem como pressuposto de fé que nós vamos batizar e colocar no seu rol de membro pessoas apenas regeneradas, pessoas convertidas a Jesus. Então, quando a palavra menciona o batismo, ela pressupõe que antes de batizar você vai ter que ganhar, você vai lá alcançar. Nós precisamos evangelizar. E aqui tem uma questão interessante que eu vejo, aqui vai um chutômetro, tá? É o Instituto de Pesquisa Toninho. Eu acho que 90% das igrejas pregam o evangelho, ganham para Jesus e param ali. Talvez porque em alguma medida o volume já é sentido quando pessoas vão chegando e a gente fica feliz e conformado. Olha, pessoas têm se convertido, mas a gente acaba estacionando nessa etapa. A gente ganha, batiza, ele deu testemunho de fé, nós falamos, eu já sei que ali está um irmão, posso abraçar ele como irmão, ele já deu testemunho, nós o batizamos, que legal, fica aí, cara. É o que tem acontecido
Olha, eu diria, sem medo de errar, 90% das igrejas. A gente tem muita preocupação com o alcançar e o consolidar, ele dá o testemunho e depois acaba a coisa parando por aí com o resultado visível, não é? Mas em geral, poucas igrejas têm treinamento, têm um programa, têm um desafio, têm um acompanhamento para lidar individualmente com aquela pessoa. Queridos, púlpito de igreja não discipula, não tem capacidade para isso. Pode instruir para a fé, pode ensinar muitas coisas, pode até talvez lá na frente entregar um discípulo como um produto acabado, como eu mencionei, mas levaria anos e anos e anos, e ainda assim seria algo incompleto por algumas questões que nós vamos ver. Então é importante ter essa ideia em mente. O púlpito da igreja, os pastores, a liderança, eles não vão conseguir daqui discipular pessoas. Então a primeira etapa seria a de ganhar e confirmar aí para a gente poder estabelecer um programa. Depois eu coloquei aqui uma segunda etapa. Aí, o que nós temos agora aí? Fortalecer com a palavra e com a vida. No texto de Mateus nós vimos que ele fala para ir, fazer discípulos, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor havia passado já para os seus discípulos. Aqui faz lembrar um pouco do que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então nós devemos olhar para esse texto, e lembra-se que eu falei, a ênfase é mais individual. Pensar em cada um de nós, objetivo, um produto acabado, alcançar alguém com a mensagem do Evangelho, ganhar para Cristo, confirmar a fé, batiza e integra, e agora vai haver um investimento pessoal para fortalecer essa pessoa com a palavra de Deus e com a minha vida enquanto discipulador. É isso que deve acontecer. Por isso que eu disse que o púlpito não pode discipular pessoas, porque não pode ser só palavra na vida, tem que ter vida na vida. A prática tem que aparecer e tem que ser ensinada. Isso aqui nenhum dos pastores fará a partir do púlpito. Isso demanda convivência, andar junto. Então, para ajudar a consolidar na nossa mente um pensamento de discipulado, nós precisamos pensar na questão dessa forma. Não é ganhar, alcancei, que bênção, ele orou, larga ele aqui, alguém vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco a gente descobre dons e talentos, põe para trabalhar, e a gente fala, que bênção. E daqui a pouco vem um tropeço, e a gente vai conversar para tentar entender o que está acontecendo, e vai falar, puxa, esse cara era muito cru, ele não cresceu na palavra, ele não ganhou habilidades para usar a palavra de Deus, aplicar na sua vida, ele não teve modelo, porque ele foi deixado aí a sua própria sorte. Vai pegando do púlpito, você vai interagindo, o que você aprender é teu. Não deve ser assim. E como eu disse, eu luto com estas coisas há muitos anos. E é difícil reverter, viu, Carlão? É difícil criar conscientização de discipulado. Mas a gente consegue porque o Senhor está envolvido nisso. Então, queridos, a gente vai fazer discípulo, batizar e ensinar ele a guardar aquelas coisas que o Senhor foi passando para nós através de algum discipulado que a gente teve de alguma forma, talvez mais precária, talvez bem feita. Então, vamos lembrar, queridos, precisa desmistificar algo que acontece muito, de pensar que discipulado é estudo bíblico. Não é. Também envolve, contempla o estudo bíblico. Mas o que de fato as pessoas precisam ver para crescer na palavra é ver como você reage, por exemplo, quando briga com a tua esposa ou com o teu marido, como é que você se reconcilia, como é que você suporta pressões no trabalho, como é que você lida no trânsito de São Paulo quando você está dirigindo. O camarada precisa ver você aplicar a palavra nestas situações da vida. É isso que constrói um discípulo.
E volto para trás ainda, é por isso que eu falei da gente pensar num produto acabado. É começar a investir na vida de alguém, sabendo para onde eu quero levá-lo, dentro de um ciclo. E aí para isso eu coloco a terceira etapa aqui, fechando a circunferência, nós temos a questão de conscientizar e enviar. A partir do momento que nós temos um discípulo como um produto pronto, acabado, alguém maduro, sabe fazer aplicações da palavra de Deus na sua vida, sabe como fazer um estudo, abordar um tema, sabe vivenciar a Escritura porque viu, andou com você, chorou com você, recebeu apoio nas necessidades. Aí você fala, esse cara pode iniciar o ciclo de novo e começar a ganhar e confirmar e fazer a roda ir girando. É uma roda de multiplicação. Então, isso é algo importante que a gente deve ter para conscientizar cada um individualmente, e quando todos estão conscientizados, ou a grande maioria, a igreja estará conscientizada. Isso não é uma ideia que os pastores criam e falam, olha, é um novo programa, vamos ver se agora fazemos algo mais legal para todo mundo ficar mais feliz. Nós estamos lidando com uma ordem de Jesus. Essa é a questão aqui. Então, olhando para esse ciclo, quando ele se cumpre e nós temos um cristão firmado, inserido na igreja, que sabe lidar com as questões cruciais da Escritura para a vida cristã, não é um expert, não é um doutor, é alguém que nas mínimas coisas do dia a dia sabe como lidar aplicando princípios da palavra de Deus. Não é um teólogo. É alguém que talvez fazia até o ano passado uma declaração de imposto de renda e dava uma turbinadinha porque ele acha que o governo é injusto e ele queria ficar com parte. Mas aí andando com você, querido e querida, ele viu você fazendo o teu imposto de renda e viu que talvez você falou, é muito injusto isso, mas ainda assim é a lei, eu preciso obedecer. Ele aprendeu um conceito. Então são estas coisas básicas, não é a grande teologia, é o dia a dia. É ver você talvez, a forma como você repreende o teu filho com um princípio bíblico e ele olhar e falar, caramba, eu faço muito diferente, eu sou muito estúpido, eu preciso me ajeitar aqui. E ele vai começar a olhar, é dessas coisas que eu estou falando. Então nós devemos olhar, e aí quando isso acontece dessa forma, nós podemos ter uma visão assemelhada a essa que eu coloquei. Aqui está agora um vaso acabado, um produto pronto, aquilo que estava na mente do oleiro quando ele começou. Ele estava entortando barro para lá e para cá, talvez a gente olhando não iria entender bem. O que esse cara vai fazer? Ele já sabia onde queria chegar, assim também nós precisamos pensar o discípulo como um produto acabado. E você vai saber que ele está pronto quando você perceber que ele está pronto para refazer o círculo, começar de novo e também gerar produtos acabados aí. Discípulos e não apenas convertidos. Pessoas funcionais, no sentido mais amplo da palavra, do ponto de vista da igreja. Esse é o discípulo. Se eu posso usar a expressão aqui, a gente está pensando em alguém que obedece a Deus, trabalha e não dá trabalho, chamado sonho do pastor. É nisso que a gente está pensando, é em ter uma igreja onde as pessoas não venham assistir culto, onde elas venham ser igrejas, porque elas foram de tal forma trabalhadas, porque se investiu na vida delas, de tal forma que você percebe que há alguém consolidado ali, alguém maduro. Isso é uma bênção, queridos. Gente que trabalha, que ajuda, que ganha gente para Cristo, que ajuda a crescer. Isso é bênção que Deus dá para nós. E deveria ser assim a nossa mentalidade quando o crente chega a esse ponto. Agora, algo interessante para a gente pensar. Quando nós olhamos para esse circuitinho que eu fiz ali, aquele organograma, a gente percebe que tudo começa
com a pregação da palavra, porque nós precisamos ir fazer discípulo batizando. Eu vou batizar quem crê, então o pressuposto é que eu devo pregar a palavra. E talvez por conta disso, a gente vai começar a se perguntar: como eu poderia fazer isso? Aonde? E eu vou lembrar de uma frase do Senhor Jesus, quando Ele vai falar a respeito dos campos, da colheita, e Jesus diz: o campo é o mundo. Querido, todas as oportunidades, ambientes, lugares, pessoas, tudo que a gente precisa para fazer um discípulo, já está posto ao nosso alcance. Está posto ao nosso alcance. A gente só precisa se determinar a fazer isso. Lembra o que eu falei? É algo intencional. Eu preciso desejar fazer isso. Isso tem que estar no meu coração, por amor aos perdidos e por amor à igreja. E nesse sentido eu quero falar com vocês sobre coisinhas simples agora aqui. Dá uma olhada aí, eu coloquei algumas oportunidades de trabalho para fazer discípulo. Aí está a família. Deixa eu fazer uma avaliação aqui. Levanta a mão, por favor, quem tem toda a família convertida a Jesus? Tio, tias, primos, cunhados, sogro, sogra, quantos tem toda a família convertida a Jesus? Vamos ver. Ninguém? Querido, se é verdade o que a gente prega, e eu estou falando isso para mim em primeiro lugar, eu tenho um monte de parente indo para o inferno nesse exato momento, se partir. Então percebe que o campo está bastante acessível. Na minha própria família eu sei que a gente deve usar técnicas, e o discipulado também vai trabalhar, porque eu me lembro, quando eu me converti, como eu era egresso da Umbanda, eu tinha um passado meio ruim, eu tocava samba lá no mesmo campo onde o Carlão jogava, só para saber. Queridos, eu fiquei tão inflamado com a mensagem do Evangelho, que eu saí juntando minha família nos cantos, eu quase fui expulso da família. Eu queria que eles se convertessem imediatamente a todo custo, eu queria enfiar uma Bíblia na cabeça. Não é isso. Mas também, por outro lado, se esse é um extremo, se a gente achar que a nossa família vai se converter por osmose, pelo fato da gente ser crente, esquece, eles irão para o inferno mesmo. Eles irão. Nós precisamos falar. Então, percebam, um pedaço de campo missionário grande para a gente trabalhar, pensando em conseguir fazer discípulos. Mas eu coloquei mais um ali, amigos. Será que todos os seus amigos são convertidos? Eu tenho vários, não vejo alguns há muito tempo, porque não vou mais nos lugares que íamos antes, mas talvez eles continuem por ali. Amigos, pessoas com quem eu jogava bola, jogava uma sinuca, fazia tantas coisas. Quando eu me converti, eu falei, eu não posso mais ir naquele bar, eu não vou mais naquele lugar, agora eu não tenho mais conversa com aquele cara, porque a gente só falava. Eles ficaram para lá. É uma página virada da história da minha vida, eram meus amigos, alguns da última empresa onde eu trabalhei, fiz grandes amigos lá, fiquei mais de 20 anos na mesma empresa. Quanta gente eu deixei lá quando eu saí, e eles ficaram lá. Preguei o evangelho para muitos, houve até conversões, mas a grande maioria continuou lá e ficou, e eles estão lá, esperando que alguém vá tentar ganhá-los para Jesus, para, quem sabe, fazer deles um discípulo. E aí, queridos, olha, tem toda a gama de coisas, nós podemos usar para também conseguir fazer discípulos de Jesus, programas da igreja. A igreja faz programas evangelísticos, como eu sei que vocês têm feito, mas o que a gente deve levar e não esquecer quando nós fazemos um programa evangelístico, é que se quando pregar o evangelho alguém levantar a mão, tem que ter alguém que fala, eu vou colar nesse cara, eu vou fazer dele um discípulo, eu vou começar a orar, principalmente se você já o conhece, eu vou começar a marcar para gastar um tempo, investir um tempo na vida desse cara, ele precisa se tornar um discípulo.
Porque se ele levanta a mão aqui, duas coisas podem ter acontecido. Uma é que ele talvez não entendeu bem, foi uma conversão falsa. A outra é que de fato ele pode ter sido bem evangelizado aqui, se tornou um crente e ele vai talvez ou não voltar mais aqui, ou eventualmente entrará e sairá por aquela porta e nada acontece. Ele não se tornou um discípulo, ele virou um convertido. São coisas distintas. Porque você não batizou, não ensinou a guardar todas as coisas, não investiu na vida dele. Então ele ficou ali. Então a finalidade de programas evangelísticos deve ser fazer discípulo, não convertidos. A gente deve consolidar isso na nossa mente e ter sempre isso em vista nos nossos programas. Eu também mencionei ali trabalho. Quantos aqui trabalham fora numa empresa? Um monte. Não tem gente lá? Você não convive com essa gente? Alguns às vezes até não abrem o coração para a gente, eles se tornam íntimos. A gente conhece problemas de família, de gente dentro do trabalho. Queridos, não tem gancho melhor que esse para pregar o evangelho para alguém, para falar do amor de Jesus. A pessoa às vezes vem desabafar, está com casamento ruim. Você bota a mão no ombro dele e fala: querido, o meu casamento não é perfeito, mas eu posso te ensinar algo. Jesus faz diferença no meu casamento. Já deixa o cara com a interrogação. Ele deu o gancho, ele já deu uma abertura, ele tem algum problema. E com isso as nossas amizades do trabalho se constituem também num grande campo missionário. Oportunidade para fazer um discípulo. O trabalho talvez é o lugar onde a gente melhor conheça as realidades das pessoas, da família daquele cara, da família daquela moça. Lá ela às vezes compartilha com uma irmã da igreja: olha, está difícil as coisas, eu estou com esse problema, eu estou com aquele. E aí você pode falar: olha, posso orar por você? É uma aproximação. Ah, mas você é de oração? Eu gostaria de orar por você. Passa um dia ou dois, pergunta como é que estão as coisas. Aquele parente que você disse que estava doente, ele melhorou ou não? Queridos, a ferramenta mais eficiente que existe para o evangelismo continua sendo o relacionamento. É conversa. É aproximar, é penetrar naquelas questões daquela pessoa, entender o que ela está passando, o que ela está vivenciando e propor alternativas da palavra de Deus baseado na tua experiência com Deus. As pessoas baixam a guarda um pouco e começam a ouvir. Então, trabalho abre possibilidades incríveis nesse sentido aí, são excelentes ganchos que nós vamos encontrar lá. Por fim, coloquei aqui também aqueles indivíduos que o Senhor às vezes entrega para a gente no caminho. Você senta no metrô aqui, vai fazer uma viagem, Tucuruvi até, sei lá, o Jabaquara, quase 1 hora no metrô. Daqui a pouco senta alguém do teu lado e você percebe. Por isso que eu disse, tem que ser intencional. Se o cara está com uma camisa de clube, fala de futebol. Se está havendo algum problema social muito grave, fala: poxa, você viu como é que estão as coisas lá no Chile? Nossa, está feio. Você puxa. Queridos, nós resistimos em fazer estas coisas, mas elas são excelentes oportunidades para evangelizar talvez alguém que Deus colocou ali do teu lado ou do meu lado para ouvir essa mensagem. E vem o gancho, uma pessoa aleatória no caminho. Estou numa fila esperando para ser atendido por alguma coisa. Daqui a pouco sai uma conversa. Ah, isso e aquilo, vai indo, vai. Os assuntos são aleatórios. Daqui a pouco surge algum mais expressivo. Ah, mas você viu aquela coisa? Teve um acidente hoje. Puxa vida, hein? Verdade, muitas pessoas morreram. Por isso que é bom a gente ter confiança em que a nossa vida está com Deus. Você conhece algo sobre Jesus? Pergunta, é na cara dura. Não pode ter vergonha, e nós temos.
é oportunidade que Deus vai dando ali. Então, vejam que nós temos uma incumbência de Deus de fazer discípulo, nós temos um método que fica, pelo menos de forma subliminar, um pouco escondida ali na grande comissão, alguns passos para ser dados, mas nós temos também todo o ensino da Escritura que vai corroborar, vai confirmar estas coisas, e nós estamos aí com a incumbência, como se diz popularmente, a batata quente está na mão da gente, a bola está com a gente. Nós precisamos fazer estas coisas, nós devemos fazer estas coisas por amor a Deus e às pessoas. Então, quando a gente pensar em discipulado, nós precisaríamos começar sempre a trazer para a nossa mente algo que já deve estar lá, que é uma conscientização. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual é o produto acabado que eu preciso entregar, eu sei como entortar esse barro. Agora, eu preciso dar o primeiro passo, que é pegar o barro na mão. Eu preciso alcançar a pessoa, é o pontapé inicial. Senão a gente vai acabar, a coisa vai passando e a gente não vai conseguir trabalhar na vida de ninguém para fazer um discípulo, o que é muito triste. Eu vejo, queridos, eu posso dar um testemunho sobre isso, que assim, por conta da minha própria vida, talvez a gente aprenda algumas coisas tardiamente, talvez também precisamos fazer conta da negligência. Mas se eu pudesse olhar para trás e perceber quantas oportunidades eu perdi na minha vida de poder ter semeado a palavra de Deus, isso me traz profundo arrependimento. Quantas oportunidades o Senhor colocou e ali tudo que eu tinha que fazer era abrir a boca, era falar. Não importa se ele vai ouvir ou não. Você começa a ler Ezequiel lá no começo, quando o Senhor comissiona Ezequiel, você vai ver, se não me falha a memória, 5 vezes o Senhor fala para Ezequiel: você vai lá e prega, quer eles ouçam, quer não. Eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Você vai lá e prega, quer ouçam, quer não. Agora, se eles não quiserem ouvir, de todo jeito eles saberão que um profeta esteve lá. Então, qual é a nossa tarefa? É ir lá e semear a palavra. Eu deixei por último esse slidezinho aí, mostrando algo bastante assim significativo sobre a questão do fazer discípulo, para trazer um resumo assim sobre o nosso dever de lançar a semente, de tomar consciência, de agir intencionalmente, pensando sempre nestas coisas. Como eu falei, a bola está com a gente. Uma questão interessante do Evangelho para a gente pregar, queridos, é o seguinte: desde que Jesus partiu, nós vamos tendo geração após geração. Pessoas nascem, crescem, envelhecem, morrem, vem outra geração, nasce, cresce, envelhece, morre, e assim vai acontecer com a gente em alguma medida aqui no passar do tempo. O que tem de importante para a gente pensar é que quando foi dada a ordem de fazer discípulo, ela foi dada para uma geração, mas ela repercute a cada geração. Isso significa que na nossa geração, onde nós estamos vivendo hoje, 2019, a incumbência de fazer discípulo nessa geração é dessa nossa geração, é nossa. A geração que ainda não nasceu não pode alcançar essa, nem a que já passou. Quem pode alcançar pessoas nessa geração somos nós que vivemos nesta geração. É assim que a gente deve olhar. Então a minha oração tem sido, e eu espero que seja de vocês também, para que Deus nos ajude, para que nós possamos tomar consciência da nossa missão e de forma intencional ajustar a nossa vida a essa tarefa. Pastor, eu não sei bem como fazer. Vocês têm excelentes pastores nessa igreja. Cola no teu pastor e fala: pastor, me ajuda, eu quero discipular alguém, eu tenho um pouco de insegurança aqui ou ali. Ou se você está sendo discipulado, fala com o teu discipulador: me treina para eu ganhar alguém, eu também quero fazer parte dessa ciranda, desse ciclo que vai girando, eu também quero atender ao que a Bíblia nos desafia a fazer. Então isso é algo para cada um de nós pensar individualmente e tentar, pela graça de Deus, colocar e fazer acontecer. Tudo bem?